As taças de champanhe tremiam nas suas bandejas de prata. 200 pares de olhos queimavam na minha pele. Minha bochecha esquerda latejava com um calor que parecia se espalhar por todo o meu corpo, irradiando para fora como ondas em água envenenada. O quarteto de cordas tinha parado no meio da nota, os arcos congelados no ar. Até a brisa de inverno parecia prender a respiração, à espera. Meu véu de noiva agora pendia torto, desalinhado pela força da mão dele. Eu podia sentir o gosto de ferro na boca, onde meus dentes cortaram a parte interna da minha bochecha. As rosas brancas do meu buquê tremiam no meu aperto, suas pétalas começando a ficar amarronzadas nas bordas, como se também tivessem absorvido a violência daquele momento. E ali estava ele, meu marido de exatos 47 minutos, o homem que amei por 3 anos, o homem cujo filho eu carregava, embora ninguém soubesse ainda, nem mesmo ele. A mão dele ainda estava levemente erguida, os dedos curvados, como se ele mal pudesse acreditar no que acabara de fazer. A irmã dele estava parada atrás, os lábios vermelhos curvados no menor sorriso, os olhos brilhando com algo que parecia triunfo. O que ela havia sussurrado para ele? Que palavras poderiam estilhaçar o amor de um homem de forma tão completa, a ponto de ele agredir a noiva na frente de todas as pessoas que conheciam? Abri a boca. O silêncio se esticou, tenso como um arame prestes a se romper. Todos se inclinaram para a frente, esperando que eu chorasse, que fugisse, que desmoronasse. Mas eu não chorei. Em vez disso, sorri. E o que fiz a seguir, o que disse naquela voz límpida que ecoou pela recepção atordoada no jardim, o destruiria de maneiras que ele não poderia imaginar. Mas estou me adiantando. Deixe-me levá-los de volta. Deixe-me mostrar como chegamos a este momento de bela e terrível ruína. Eu conheci Rafael Guzmão no pior dia da minha vida. Minha mãe acabara de falecer. Câncer de pâncreas, rápido e implacável. Eu tinha 26 anos, estava no estacionamento da funerária, tentando lembrar como respirar. O ar tinha cheiro de escapamento e grama cortada. Meu vestido preto estava apertado demais nas costelas. Eu não conseguia voltar para dentro. Não conseguia ouvir mais uma pessoa me dizer que ela estava em um lugar melhor ou que o tempo cura todas as feridas. O tempo não cura nada. Ele apenas ensina você a andar por aí com a ferida, a fingir que não está sangrando. Eu estava encostada no meu carro, pressionando as palmas das mãos contra o capô de metal quente, quando ouvi passos na brita. Você parece precisar disso mais do que eu. Olhei para cima. Um homem estava ali, alto e magro, com cabelos escuros caindo sobre a testa. Os olhos dele eram de um tom incomum de cinza esverdeado, como vidro do mar. Ele estendia um cantil de prata. Eu não bebo com estranhos, eu disse. Boa política. Sou Rafael. Ele tomou um gole do cantil primeiro, depois ofereceu novamente. Não somos mais estranhos, então. Peguei. O uísque queimou ao descer, mas era um tipo de queimadura diferente da dor do luto. Uma dor mais limpa. Quem você perdeu? Perguntei. Minha tia. E você? Minha mãe. Ele assentiu lentamente. Havia algo no rosto dele. Um reconhecimento, talvez, como se ele entendesse que não havia palavras certas, então não tentaria encontrá-las. Ficamos ali por um longo tempo, passando o cantil de um lado para o outro, sem conversar, apenas existindo juntos em nossos lutos separados. Foi assim que começou. Foi assim que ele se infiltrou na minha vida, no espaço aberto e cru que a morte da minha mãe havia deixado. Rafael era um incorporador imobiliário, bem-sucedido, ambicioso, com aquela autoconfiança particular que vem de nunca ter sido verdadeiramente quebrado. A família dele tinha dinheiro, dinheiro antigo, do tipo que sussurra em vez de gritar. O pai, Dr. Roberto, era dono de um império da construção civil. A mãe dele havia morrido quando ele era jovem, o que, segundo ele, o fazia entender a perda. Mas entender a perda e viver dentro dela são duas coisas diferentes. Ele me cortejou à moda antiga. Flores entregues no meu escritório. Eu era uma contadora júnior em um escritório de médio porte em São Paulo, nada glamuroso. Jantares em restaurantes que eu não podia pagar. Viagens de fim de semana para pousadas charmosas em Campos do Jordão.
onde fazíamos amor enquanto a chuva tamborilava nas janelas e ele traçava a curva da minha coluna com a ponta dos dedos. Você é diferente, ele me disse uma vez, o hálito quente no meu pescoço. Todo mundo só quer algo de mim. Você só me quer. Eu acreditei nele. Que Deus me ajudasse. Eu acreditei em cada palavra. Ele me apresentou a irmã dele, Viviane. Depois de estarmos namorando por 6 meses, ela era 3 anos mais nova do que Rafael, com as mesmas maçãs do rosto marcadas e os olhos calculistas, mas onde o olhar dele tinha calor, o dela era gelo. Nos encontramos para um brunch em um bistrô chique, no bairro dos Jardins. Viviane chegou 20 minutos atrasada, vestindo um vestido branco que provavelmente custava mais do que o meu aluguel mensal. Ela beijou Rafael em ambas as bochechas, depois estendeu uma mão mole para mim. Então, você é a contadora, ela disse. Não prazer em conhecê-la ou ouvi falar muito de você. Apenas uma declaração da minha profissão, entregue com o mais leve curvar do lábio. Isso mesmo, eu disse, mantendo a voz firme. Que pitoresco! Ela pegou o cardápio. Rafael sempre teve um fraco por vira-latas. Viviane, Rafael disse, a voz dele contendo um aviso. Ela deu de ombros, sinalizando para o garçom. O quê? Estou apenas dizendo que ela não é exatamente o que esperávamos. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal, mas eu estava tão desesperada para ser amada, tão ansiosa para preencher o vazio que minha mãe havia deixado, que ignorei os sinais de alerta. Disse a mim mesma que Viviane só precisava de tempo, que ela era protetora com o irmão, que eu conseguiria conquistá-la. Eu estava errada sobre tantas coisas. Rafael me pediu em casamento no aniversário da morte da minha mãe. Ele me levou de volta ao estacionamento da funerária, o local exato onde nos conhecemos. Primeiro, pensei que fosse cruel, mas então vi o que ele havia feito. Toda a área estava transformada. Luzes penduradas nas árvores. Um violinista estava por perto, tocando algo suave e assombroso. Pétalas de rosa cobriam o chão. E no centro de tudo, Rafael se ajoelhou sobre um joelho, segurando um anel que capturava a luz do sol poente como uma estrela aprisionada. Você me fez acreditar em segundas chances, ele disse. A voz dele falhou de emoção. Quero passar o resto da minha vida provando que sou digno do risco que você correu por mim. Case-se comigo, por favor. Eu disse sim. Como eu poderia não dizer? O anel era de platina com um diamante de 3 quilates. Pareceu pesado no meu dedo, carregado de promessa e possibilidade. Nos beijamos enquanto o violinista tocava, e me permiti acreditar que eu poderia ter aquilo, que eu merecia a felicidade, que o universo poderia finalmente estar me recompensando por toda a dor que eu havia suportado. Marcamos a data para junho, daqui a 18 meses. Tempo de sobra para planejar o casamento perfeito. Viviane insistiu em ser minha madrinha de honra. Seremos irmãs, ela disse, apertando minha mão com surpreendente firmeza. Devemos ser próximas. Eu queria acreditar nela. Tentei acreditar, mas em toda a prova de vestido, toda a degustação de bolo, toda a reunião com fornecedores, eu a pegava me observando com aqueles olhos frios. E às vezes, quando ela pensava que eu não estava olhando, ela se inclinava para sussurrar algo a Rafael, e a expressão dele escurecia um pouco antes de se suavizar novamente em um sorriso. O que ela continua te dizendo? Perguntei a ele uma vez, depois de uma reunião particularmente tensa com o florista. Nada importante, ele disse. Ela só está estressada com a vida dela. Não deixe isso te incomodar. Mas isso me incomodava. Ficava debaixo da minha pele como uma farpa que eu não conseguia alcançar. 3 meses antes do casamento, descobri que estava grávida. Fiz o teste no banheiro do escritório. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o bastão. 2 linhas rosas, inconfundíveis. Eu estava carregando o filho de Rafael. O momento era terrível. Tínhamos concordado em esperar até depois do casamento, até estarmos casados há pelo menos 1 ano. Mas lá estava, acontecendo de qualquer maneira. A vida se recusando a seguir nossos planos cuidadosamente traçados. Decidi contar a ele naquela noite, durante o jantar. Escolhi um pequeno macacão de bebê que dizia, valeu a espera, e o embrulhei em papel de seda. Eu estava nervosa, mas animada. Aquele era o nosso futuro crescendo dentro de mim. Era a prova de que algo bom poderia surgir de toda aquela dor. Cheguei cedo ao apartamento dele, usando a chave que ele havia me dado.
As luzes estavam apagadas, mas ouvi vozes vindas do quarto. A voz de Rafael e outra voz feminina. Meu coração parou. Por um momento terrível, pensei, mas então reconheci a segunda voz, Viviane. Aproximei-me, sem querer bisbilhotar, mas incapaz de me conter. A porta do quarto estava entreaberta. Pela fresta, pude vê-los sentados na beira da cama, de costas para mim. Você tem que contar a ela antes do casamento, Viviane estava dizendo. Não é justo deixá-la entrar nisso às cegas. Eu não consigo, Rafael disse. A voz dele estava embargada por algo. Culpa, medo. Se ela descobrir, vai me deixar. Então talvez ela devesse deixar. Isso é um desastre esperando para acontecer. E você sabe disso. Eu a amo. Ama? Ou ama a ideia dela? A órfãzinha doce e quebrada que adora o chão em que você pisa? A voz de Viviane era ácida. Eu fiz a pesquisa, Rafael. O histórico financeiro dela é uma bagunça. Ela tem dívidas de cartão de crédito, financiamento estudantil, ficou com o nome sujo na Serasa quando tinha 22. Essa não é quem ela é agora. Acorda, ela está te usando. Ela viu cifrões e uma saída para a vidinha patética dela e se agarrou. Assim como, para! A voz de Rafael estalou como um chicote. Não a compare com a mamãe. Um longo silêncio. Então, a voz de Viviane ficou mais suave agora, mais perigosa. Eu só estou tentando te proteger. Você sabe o que aconteceu com o papai depois que a mamãe morreu? Como aquela mulher se aproximou, se fez de viúva sofredora e saiu com metade da fortuna dele. Eu não vou deixar a mesma coisa acontecer com você. Minha mão estava pressionada contra a boca, segurando um som que era metade suspiro, metade soluço. Dívida de cartão de crédito, nome sujo. Eu tive problemas financeiros no início dos meus 20 anos, né? Sim, todo mundo tem. Mas eu saí deles, lentamente, dolorosamente. E eu nunca, jamais vi Rafael como um bilhete premiado. Ouvi. A dúvida se arrastou como gás venenoso. Será que alguma parte inconsciente de mim foi atraída pela estabilidade dele, pela riqueza, pela capacidade dele de fornecer a segurança que sempre faltou na minha vida? Não. Eu o amava. Eu o amava por quem ele era, não pelo que ele tinha. Mas parada ali no escuro, ouvindo-os dissecar meu caráter, meus motivos, meu valor, senti algo quebrar dentro de mim, algo que eu nem sabia que era frágil até se partir. Eu me afastei em silêncio. Deixei o apartamento. O macacãozinho de bebê permaneceu na minha bolsa, sem ser desembrulhado. O segredo do nosso filho não dito. Eu não contei a ele o que havia escutado. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que havia entendido mal, mas as palavras ecoaram na minha cabeça por semanas. Ela está te usando. Vidinha patética, assim como a mamãe. Os preparativos do casamento aceleraram em um borrão frenético. Meu enjoo matinal estava piorando, mas eu o escondi. Sorri durante as provas finais, o jantar de ensaio, o fluxo interminável de parentes que chegavam de fora. Rafael parecia distraído. Ele trabalhava até tarde com mais frequência. Atendia às chamadas em outros cômodos. Às vezes eu o flagrava me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não entendia. Você está feliz? Perguntei a ele. Uma noite, uma semana antes do casamento, estávamos na cama, as luzes apagadas, a cidade brilhando através das janelas. Ele se virou para me encarar, as feições obscurecidas pela sombra. Que tipo de pergunta é essa? Uma honesta. Você está feliz com a gente? Com o casamento? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo demais. Eu te amo, ele finalmente disse, o que não era o mesmo que sim. Eu queria insistir, exigir respostas reais, mas tinha medo do que poderia ouvir. Então, deixei para lá, engolindo a pergunta junto com todas as outras coisas não ditas entre nós. Viviane me deu um chá de panela que parecia mais um interrogatório do que uma celebração. As tias e primas dele faziam perguntas diretas sobre minha família, minha origem, meus planos de carreira. Alguém mencionou que eu assinaria um pacto antinupcial, não é? Quando eu disse que não tínhamos discutido isso, a sala ficou em silêncio. Viviane sorriu. Ah, que modernos vocês dois.
Mas os olhos dela diziam outra coisa inteiramente diferente. Naquela noite, perguntei a Rafael sobre o pacto. A Viviane mencionou isso, eu disse com cuidado. Deveríamos? Quer dizer, você quer que eu assine um? Ele parecia desconfortável. Meu advogado mencionou, mas eu disse a ele, não. Eu não quero começar nosso casamento presumindo que vai falhar. Mas se isso fizesse você se sentir mais seguro? Não. A voz dele era aguda, depois mais suave. Eu confio em você. Mas ele confiava mesmo? A dúvida era uma coisa viva agora. Enrolada no meu estômago, ao lado do nosso filho em crescimento. A manhã do casamento foi um caos embrulhado em seda e renda. Minhas madrinhas flutuavam ao meu redor como pássaros ansiosos, enquanto uma equipe de estilistas trabalhava no meu cabelo e maquiagem. O vestido, um vestido de seda marfim com uma longa cauda e bordados delicados, pendia na parte de trás da porta como um fantasma. Eu acordei enjoada, o que estava se tornando rotina. Mas hoje estava pior. Mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar o pouco café da manhã que havia conseguido comer. Nervosismo, disse uma das madrinhas com simpatia. Não era nervosismo. Era o nosso bebê dando a conhecer a sua presença. Eu ainda não havia contado a Rafael. Eu continuava querendo, mas o momento nunca parecia certo. E agora era o dia do nosso casamento, e eu teria que esperar até a noite, até estarmos sozinhos na suíte de lua de mel, até que tudo fosse oficial e vinculativo. A cerimônia estava marcada para as 3 horas da tarde nos jardins da fazenda da família de Rafael. Uma propriedade extensa, com gramados bem cuidados, árvores centenárias e uma vista para o rio que parecia algo saído de uma pintura. 200 convidados, uma orquestra de 8 músicos, flores que haviam sido trazidas do Equador. Era tudo o que eu havia sonhado e nada do que eu queria. Viviane veio ao meu camarim 1 hora antes da cerimônia. Ela já estava com um vestido de madrinha. Um bordô profundo que fazia sua pele parecer porcelana. Você está linda, ela disse, mas o elogio soou vazio. Obrigada. Ela se aproximou, estudando meu reflexo no espelho. Posso te dizer uma coisa? De irmã para irmã. Meu estômago apertou. Claro. Rafael passou por muita coisa. A morte da nossa mãe quase destruiu nosso pai. Ele ficou paranoico, convencido de que toda mulher que demonstrava interesse só queria o dinheiro dele. Isso o envenenou, o deixou desconfiado e cruel. Ela fez uma pausa, os olhos encontrando os meus no vidro. Rafael está apavorado de se tornar como ele, de ser usado. Eu não estou usando ele, eu disse baixinho. Eu sei disso, você sabe disso. Mas Rafael, ela suspirou. Apenas seja paciente com ele e entenda que estou apenas tentando proteger meu irmão. É isso que a família faz. Ela apertou meu ombro e saiu, deixando para trás o leve cheiro do perfume dela. Algo caro e frio, como rosas de inverno. A música cresceu, as portas se abriram e eu caminhei pelo corredor no braço do meu tio. O tio Sérgio, irmão da minha mãe, a única família que me restava. Rafael estava no altar em um smoking preto, parecendo cada sonho que eu já tive. O sol da tarde pegava no cabelo dele, transformando-o em bronze. Os olhos dele encontraram os meus enquanto eu me aproximava e por um momento, apenas um momento, todo o resto desapareceu. Aquilo era real, estava acontecendo. Nós iríamos nos casar. A cerimônia foi tradicional. O celebrante falou sobre amor, compromisso e parceria. Trocamos votos, os padrões, não os pessoais, porque Rafael havia dito que não se sentia à vontade para falar em público. Trocamos as alianças. Ele levantou meu véu. Eu vos declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. Ele me beijou e os convidados aplaudiram e eu senti um gosto salgado. Não sabia se era das lágrimas dele ou das minhas. Voltamos juntos pelo corredor, de mãos dadas, enquanto a orquestra tocava e pétalas de rosa flutuavam no ar como neve. As pessoas estavam sorrindo. Câmeras piscavam. Tudo estava perfeito. E então passamos para a recepção no jardim. Hora do coquetel. A luz dourada do final da tarde pintando tudo em âmbar. Garçons circulando com champanhe e hors d'oeuvres. Convidados se agrupando em pequenos grupos, rindo, bebendo, celebrando. Rafael e eu estávamos perto da fonte, aceitando cumprimentos. Meus pés doíam nos saltos, mas eu sorria apesar disso.
A mão dele estava na minha lombar, quente e possessiva. Com licença por um momento, ele disse, beijando minha têmpora. Preciso falar com meu pai. Ele se afastou. Fui imediatamente cercada por um grupo de associados de negócios dele, perguntando sobre a lua de mel, sobre onde moraríamos, sobre meus planos de trabalho após o casamento. Eu respondi automaticamente, minhas respostas suaves e ensaiadas, mas estava observando Rafael com o canto do olho. Ele estava perto da borda do jardim conversando com o Dr. Roberto. E então Viviane apareceu. Ela tocou o cotovelo de Rafael, puxando-o para o lado. Eles se afastaram da multidão em direção a um aglomerado de roseiras. Eu não conseguia ouvir o que ela estava dizendo, mas podia ver os lábios dela se movendo rapidamente. Ela tirou algo da bolsa, um pedaço de papel dobrado, ela o entregou a Rafael. Ele abriu, leu, e eu observei o rosto dele mudar. Foi como ver gelo se formar sobre a água. Tudo nele ficou frio e duro. O maxilar dele travou. As mãos dele, aquelas mãos que me tocaram tão gentilmente horas antes, amassaram o papel em uma bola apertada. Ele levantou o olhar. Os olhos dele encontraram os meus do outro lado do jardim e não havia nada neles que eu reconhecesse. Ele começou a caminhar em minha direção. A multidão se abriu instintivamente. Algo na expressão dele fez as pessoas recuarem. Meu coração estava disparado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que era ruim. Podia sentir nos meus ossos, na maneira como a pressão do ar parecia cair, como uma tempestade se aproximando. Rafael... Minha voz saiu menor do que eu pretendia. Ele parou na minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de champanhe no hálito dele. Ver o músculo saltando no maxilar. É verdade? A voz dele era baixa, perigosa. O que é verdade? Eu não... E então a mão dele se moveu, rápida, brutal. O estalo da palma dele contra minha bochecha ecoou pelo jardim como um tiro. A dor explodiu no meu rosto. Eu tropecei para o lado, quase perdendo o equilíbrio. Meu véu escorregou. Minha visão embaçou com lágrimas que eram parte dor, parte choque. Toda a recepção ficou em silêncio. Toquei minha bochecha em brasa, senti o gosto de sangue. Olhei para ele. Meu marido de menos de uma hora e vi um estranho me encarando. Como você pôde? A voz dele falhou. Como você pôde fazer isso comigo? Eu não sabia do que ele estava falando. Minha mente estava girando, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele havia me agredido na frente de todos, no nosso dia de casamento. Viviane estava atrás dele. A mão sobre a boca, os olhos arregalados. Mas havia algo mais na expressão dela, algo que parecia quase satisfação. Os convidados estavam congelados. 200 pessoas suspensas em choque. E então eu entendi. O que quer que estivesse naquele papel, o que quer que Viviane tivesse lhe dito, era uma mentira. Tinha que ser. Ela estava esperando por este momento, orquestrando-o, me armando uma cilada desde o início. A raiva que me varreu foi mais limpa do que qualquer coisa que eu já senti. Ela queimou a dor, a confusão, a mágoa. Deixou apenas clareza. Eu me endireitei, levantei o queixo, olhei meu marido diretamente nos olhos. Pergunte o que você acha que eu fiz, eu disse. Minha voz estava firme como pedra. Diga em voz alta na frente de todos. O que quer que você esteja me acusando, diga. O rosto de Rafael se contorceu. Você sabe o que fez? Diga. O dinheiro. As contas offshore que você tem roubado da minha empresa no último ano. A voz dele aumentou, crua de traição. Viviane me mostrou as provas. Extratos bancários, transferências, tudo rastreado até você. Você desviou quase R$500 mil. A acusação pairou no ar como gás venenoso. R$500 mil em desfalque, contas offshore. Quase ri. Era tão absurdo, tão obviamente fabricado, que por um momento não consegui entender como alguém acreditaria. Me mostre, eu disse. O quê? Me mostre esta prova. Deixe todos verem. Rafael hesitou. Ele olhou para Viviane, que rapidamente deu um passo à frente. Eu não acho que este seja o lugar, ela começou. Me mostre. Estendi a mão. Rafael tirou o papel amassado do bolso e o alisou.
Era uma impressão de extratos bancários, números de contas, registros de transações. Meu nome estava destacado em amarelo. Centenas de transferências, cada uma de vários milhares, todas canalizando para uma conta nas Ilhas Cayman. Eu estudei com atenção. A falsificação era boa, profissional. Alguém havia gasto tempo e dinheiro de verdade para criar aquilo. Isso é falso, eu disse. Não, a voz de Rafael falhou. Não minta mais para mim. Eu pedi ao meu advogado para verificar tudo. A conta existe. O dinheiro é real. Sua assinatura está nas autorizações de transferência. Então seu advogado é incompetente ou está mancomunado com ela. Eu me virei para encarar a multidão. Alguns desviaram o olhar, envergonhados. Outros se inclinaram para a frente, famintos pelo drama. Eu aumentei a voz para que todos pudessem ouvir. Eu nunca roubei um único centavo do meu marido. Nunca abri uma conta offshore. Nunca assinei autorizações de transferência. Isso é uma farsa. Virei-me de volta para Rafael. E eu posso provar. Como? A voz de Viviane era aguda. Eu sorri para ela, um sorriso frio e terrível. Porque eu sou contadora e passei os últimos 6 meses revisando cada documento financeiro da empresa de Rafael, preparando-me para unirmos nossas finanças após o casamento. Eu conheço todas as contas, todas as transações, todas as assinaturas, e estes, levantei os papéis, não são meus. Caminhei até a mesa mais próxima, onde minha madrinha havia deixado a bolsa. Tirei meu celular, abri meu e-mail, encontrei a pasta que eu estava construindo, apenas para o caso de um dia precisar. Estes, eu disse, levantando o celular, são os registros financeiros reais da construtora Guzmão. E sabe o que eu encontrei quando os revisei? Padrões interessantes, dinheiro se movendo de maneiras que não fazem sentido. Pagamentos para empresas de fachada. Faturas por trabalho que nunca foi feito. O rosto de Rafael empalideceu. Do que você está falando? Estou falando de desfalque de verdade. Alguém está roubando da sua empresa há anos. E eu sei quem. Olhei para Viviane. É você. Viviane riu. Riu de verdade. Isso é insano. Por que eu roubaria da minha própria família? Porque seu pai te deserdou há 2 anos, não foi? Depois que você estourou o seu fundo de investimento em apostas. Porque você tem dívidas que a enterrariam se viessem à tona. Porque você viu a empresa do seu irmão como um cofrinho e sabia exatamente como acessá-la sem ser pega. Eu abri uma planilha no meu celular. Até que comecei a procurar. Até que notei que toda empresa de fachada que você criou para canalizar dinheiro remete a um único escritório de advocacia. O escritório de advocacia do seu namorado. O mesmo namorado que você tem escondido da sua família porque eles nunca aprovariam você namorar alguém tão abaixo da sua classe social. O rosto dela ficou branco. Você está mentindo. Estou? Quer que eu mostre a todos o nome dele? Quer que eu explique como ele te ajudou a criar fornecedores falsos, faturas falsas, empresas fantasma? Como você roubou mais de 3 milhões de reais nos últimos 5 anos, sozinha? A multidão ofegou. Rafael cambaleou para trás, como se eu o tivesse atingido. Isso é impossível, ele disse. Viviane jamais faria isso. Faria, e ela estava apavorada que eu descobrisse. É por isso que ela tem te envenenado contra mim desde o início. É por isso que ela fabricou esta prova hoje. Ela esperava que você se divorciasse de mim imediatamente, antes que eu pudesse terminar minha auditoria, antes que eu pudesse expô-la. Eu me virei para Viviane. Ela estava tremendo, sua compostura perfeita rachando. Você quase conseguiu. Você é esperta. As contas estão bem escondidas. Mas você cometeu um erro. Usou o mesmo número de roteamento para várias transferências. Assim que notei o padrão, o resto se desenrolou rapidamente. Rafael encarava a irmã como se nunca a tivesse visto antes. Rafael, ela está mentindo. Mas a voz dela estava fraca agora. Rafael, você não pode acreditar nela. Ela está apenas tentando desviar a atenção. Prove, eu disse. Vamos chamar a polícia agora mesmo. Deixe-os investigar. Vamos ver quais contas resistem ao escrutínio. As minhas ou as suas. Silêncio. Longo e terrível. Então o rosto de Viviane fez algo estranho. O medo sumiu. A expressão dela ficou lisa e fria como vidro. Sua estúpida... Ela disse baixinho. Você acha que venceu?
Eu acho que a verdade vai vir à tona de um jeito ou de outro. A verdade. Ela riu, um som como vidro se quebrando. A verdade é que Rafael nunca te amou. Eu me certifiquei disso. Cada dúvida que eu plantei, cada suspeita que eu nutri, era tudo real. No fundo, ele nunca confiou em você. Ele nunca acreditou que você o amava por quem ele era. Ela se virou para o irmão. Conte a ela quantas noites ele ficou acordado, se perguntando se ela estava te usando. Conte a ela sobre o detetive particular que você contratou para investigar o passado dela. O rosto de Rafael confirmou. Ele tinha. Ele realmente havia contratado alguém para me investigar. Algo dentro de mim finalmente se quebrou de forma irrevogável. Você contratou um detetive particular. Minha voz estava monótona. Você se casou comigo acreditando que eu poderia ser uma golpista. Eu só precisava ter certeza. Você não confiou em mim. As palavras saíram ocas. Nunca, nem uma única vez. Eu queria. Eu tentei. Você me agrediu. Toquei minha bochecha ainda em brasa. Na frente de 200 pessoas. Você me agrediu sem fazer perguntas, sem me dar a chance de me defender. Você acreditou nela em vez de mim. A vergonha finalmente cruzou as feições dele. Mas era tarde demais. Muito, muito tarde. Eu respirei fundo. Tomei minha decisão. Eu quero que você saiba de uma coisa, eu disse, minha voz ecoando pelo jardim silencioso. Estou grávida. De 8 semanas. Descobri há 3 meses e não te contei porque ouvi você e a Viviane discutindo como eu estava apenas te usando pelo seu dinheiro. Eu estava esperando o momento certo. Esperando que isso provasse para você que meu amor era real. Tirei o pequeno pacote embrulhado da minha bolsa, o macacãozinho que eu carregava havia meses. Joguei-o aos pés dele. Parabéns. Você vai ser pai com uma mulher em quem você não confia e que você agrediu fisicamente na frente de todos que conhece, no que deveria ser o dia mais feliz das nossas vidas. Os suspiros da multidão eram audíveis agora. Celulares estavam ligados, gravando tudo. O rosto de Rafael ficou cinza. Você está grávida? Eu ia te contar hoje à noite. Tinha tudo planejado, mas agora... Olhei para ele, realmente olhei para ele, para o homem a quem dediquei 3 anos da minha vida, e senti apenas raiva fria e limpa. Agora eu vou embora. Eu vou me divorciar de você, antes que a tinta do nosso certificado de casamento esteja seca, e vou garantir que todos saibam exatamente o tipo de homem que você é, o tipo que acredita em mentiras em vez da mulher que carrega o seu filho, o tipo que resolve problemas com violência. Virei-me para a multidão. Obrigada a todos por terem vindo. Sinto muito que tenham tido que testemunhar isso, mas estou feliz que o fizeram, porque agora todos saberão a verdade sobre a família Guzmão, sobre o que acontece por trás dos portões da fazenda deles, sobre a podridão sob o dinheiro, o poder e a imagem perfeita. Comecei a caminhar. Meus pés doíam, meu rosto latejava, meu coração parecia estar se partindo. Atrás de mim, ouvi Rafael chamar meu nome. Espere, por favor. Podemos consertar isso? Podemos... Eu não me virei. Apenas continuei andando. Para fora do jardim, através da propriedade, em direção aos portões da frente, onde eu sabia que meu tio Sérgio estava esperando com o carro. Atrás de mim, o caos irrompeu. Gritos. A voz de Viviane se elevando em negação. O pai de Rafael exigindo explicações. Convidados sussurrando, telefones zumbindo, a história já se espalhando como um incêndio. Eu não me importava. Eu estava terminada, acabada, livre. O vestido de noiva estava arruinado de qualquer maneira. A história viralizou à meia-noite. Vídeos do tapa, vídeos da minha acusação, vídeos de mim indo embora, a cauda do meu vestido de noiva se arrastando pela grama, minha cabeça erguida. Pela manhã, eu era famosa. Não o tipo de fama que alguém deseja, mas famosa no entanto. A noiva estapeada, a vingança do casamento, a contadora que destruiu uma dinastia. Os noticiários pegaram a história. As redes sociais explodiram. Artigos de opinião surgiram sobre violência doméstica, sobre riqueza e poder, sobre os perigos de casar por dinheiro. Rafael tentou ligar. Bloqueei o número dele. Ele enviou e-mails. Eu os deletei sem ler. Ele apareceu no meu apartamento. Chamei a polícia. O advogado dele enviou os papéis do divórcio em 1 semana.
Eu os assinei de bom grado. Mas também contratei meu próprio advogado, do tipo que sente cheiro de sangue na água. Fomos atrás de tudo: os bens comuns, os ativos acumulados durante nosso breve casamento, compensação por danos morais, e fomos atrás de Viviane. A auditoria que eu havia iniciado provou tudo. A Polícia Federal se envolveu. Foi maior do que qualquer um havia percebido. Mais de 5 milhões de reais roubados ao longo de 7 anos, canalizados através de uma rede de empresas de fachada e contas offshore. O namorado dela foi preso. Ela foi presa. A empresa de Rafael quase desmoronou sob o peso do escândalo. O pai dele teve um ataque cardíaco induzido por estresse. O nome da família, tão cuidadosamente cultivado, tão precioso para eles, foi destruído. Não senti nada ao ver tudo queimar. Nenhuma satisfação, nenhum arrependimento. Apenas um tipo oco de cansaço. Mudei-me para o outro lado do país, para Florianópolis, em Santa Catarina, onde o clima era sempre perfeito e ninguém conhecia meu rosto. Tive o bebê, uma menina. Ela tinha os olhos de Rafael e o queixo da minha mãe, e um grito feroz que fazia as enfermeiras rirem. Eu a chamei de Graça, em homenagem à minha mãe. Rafael tentou estabelecer direitos de visita. Meu advogado lutou contra ele. O vídeo do tapa foi exibido na vara de família. A expressão da juíza era esculpida em gelo. O senhor agrediu sua esposa grávida em público, ela disse. O senhor terá visitas apenas supervisionadas, pendentes da conclusão de cursos de controle de raiva e aconselhamento familiar, e pagará pensão alimentícia, pensão substancial. Ele saiu do tribunal parecendo um fantasma. Eu não me senti vitoriosa, senti tristeza. Tristeza pelo que poderia ter sido. Tristeza por Graça, que cresceria com um pai que nunca estaria realmente presente. Tristeza pela garota que eu havia sido, aquela que pensava que o amor poderia curar todas as feridas. Mas eu construí uma vida de qualquer maneira. Abri minha própria empresa de contabilidade, especializada em auditorias forenses. Acontece que há um bom dinheiro em expor desfalques e fraudes financeiras. Quem diria? Graça cresceu. Ela aprendeu a sorrir, a rir, a engatinhar. Encheu com o apartamento de barulho, caos e amor. Meu tio ajudou. Alguns amigos da minha vida antiga entraram em contato, oferecendo apoio. Eu não estava sozinha. E lentamente, com cuidado, aprendi a ser feliz de novo. Não a felicidade explosiva e desesperada que senti com Rafael. Algo mais quieto, mais estável. Eu estava no meu escritório quando a ligação chegou. Um número desconhecido. Quase não atendi. Alô, sou eu, a voz de Rafael. Mais velha de alguma forma. Cansada. Eu deveria desligar, mas a curiosidade me manteve na linha. O que você quer? Eu queria que você soubesse. A Viviane foi sentenciada hoje. 15 anos. Prisão federal. Eu sei. Eu li sobre isso. Eu também queria dizer... Ele fez uma pausa. Eu podia ouvi-lo respirar, ganhando coragem. Sinto muito por tudo. Você estava certa sobre tudo. Eu não confiei em você. Eu deixei que ela me envenenasse contra você e eu te agredi. Eu me odeio por isso todos os dias. Bom, outra pausa. Como está a Graça? Ela está perfeita. E você a verá no próximo mês para a sua visita supervisionada, certo? Sim, ele pigarreou. Você está feliz? Olhei ao redor do meu escritório, para os diplomas na parede, as fotos de Graça na minha mesa, os arquivos de casos empilhados ordenadamente no canto. Para a vida que construí a partir de cinzas, raiva e pura teimosia. Sim, eu disse. Eu estou. Que bom, isso é bom. A voz dele falhou. Eu realmente te amei, sabia? Eu só não soube como confiar nisso. Eu sei, se eu pudesse voltar atrás. Mas você não pode. Nenhum de nós pode. Nós apenas temos que viver com o que fizemos. Silêncio, depois, baixinho. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Desliguei, olhei para a foto de Graça. Ela estava sorrindo para a câmera, sorvete borrado no rosto, pura alegria irradiando de cada pixel. Ela nunca me veria desmoronar como eu quase fiz. Ela cresceria sabendo que a mãe dela se levantou, sacudiu as cinzas e construiu algo bonito a partir das ruínas. Peguei meu telefone novamente.
Havia uma mensagem do meu tio. Jantar neste fim de semana. Graça está pedindo o pancake favorito dela. Sorri e digitei de volta. Não perco por nada. Então voltei ao arquivo na minha mesa. Um novo caso. Uma mulher que suspeitava que seu sócio estivesse desviando dinheiro. Ela havia vindo ao meu escritório ontem, nervosa e tremendo, perguntando se eu poderia ajudar. Olhei para ela e me vi 3 anos atrás, perdida, traída, desesperada por alguém que acreditasse nela. Eu posso ajudar, eu disse a ela, e eu vou. As pessoas sempre me perguntam se eu me arrependo de ter abandonado o dinheiro, o estilo de vida, o homem que amei. A resposta é complicada. Não me arrependo de ter ido embora. Não me arrependo de ter exposto a verdade. Não me arrependo de ter escolhido a mim mesma e a minha filha, em vez de uma vida construída sobre mentiras e suspeitas. Mas eu luto contra a dor. Luto pela versão de nós que poderia ter existido se Rafael tivesse confiado em mim. Se Viviane não tivesse sido uma víbora em roupas de grife. Se o amor tivesse sido suficiente para superar o medo, a dúvida e o veneno de velhas feridas familiares. Luto pela garota que eu era, aquela que pensava que um homem poderia salvá-la da solidão. Que acreditava que o amor deveria doer um pouco, que exigia sacrifício, silêncio e engolir sua verdade para deixar o outro confortável. Eu sei melhor agora. O amor não deveria doer. O amor de verdade, o tipo que vale a pena ter, te torna maior, não menor. Ele te dá espaço para respirar, para crescer, para ser você mesma. Ele não exige que você se prove repetidamente. Não te mantenha acordada à noite, se perguntando se você é boa o suficiente, digna o suficiente, real o suficiente. O amor de Rafael era uma jaula vestida de castelo. E o momento em que saí daquele jardim, o vestido de noiva arrastando atrás de mim, o rosto latejando de dor, foi o momento em que me tornei livre. 6 meses depois que o divórcio foi finalizado, recebi um pacote. Sem endereço de remetente. Dentro havia uma carta manuscrita em papel de carta caro. Estou escrevendo de um lugar que você nunca visitará. A ironia não me escapa. Passei anos roubando dinheiro para manter um estilo de vida que eu achava que merecia, e agora estou em uma cela que custa aos contribuintes R$40 mil por ano. Não estou escrevendo para pedir desculpas. Nós duas sabemos que não sinto muito pelo que fiz à empresa de Rafael. Só lamento ter sido pega. Mas lamento o que fiz a você. Você foi dano colateral em uma guerra que você nem sabia que estava lutando. Minha guerra contra o favoritismo do meu pai, o status de garoto de ouro do meu irmão, minha própria inadequação. Você entrou em nossa família acreditando que o amor era suficiente. E eu fiz questão de provar que você era apenas mais uma caçadora de fortunas. A verdade, eu tinha inveja. Você tinha algo que eu nunca tive. A capacidade de amar sem cálculo, de dar sem manter um placar. Rafael viu isso em você e o aterrorizou porque era real. E eu não suportava vê-lo ter algo que eu sabia que jamais encontraria. Então, eu destruí. Eu destruí você. Eu o destruí. Não espero perdão. Eu não mereço. Mas eu queria que você soubesse que você estava certa sobre tudo. Cada acusação, cada verdade feia que você jogou na minha cara naquele dia. E eu queria que você soubesse de outra coisa. Você venceu. Não porque me expôs, não porque foi embora, mas porque sobreviveu. Porque está criando a minha sobrinha em algum lugar, construindo uma vida, sendo feliz. Essa é a coisa que não consigo te perdoar. Não que você nos arruinou, mas que você não nos permitiu arruinar você. Vê. Eu li a carta 3 vezes. Depois a queimei na pia, observando o papel caro enrolar, escurecer e virar cinza. Graça estava cochilando no quarto ao lado. Pela janela, eu podia ver o oceano, infinito, azul e indiferente ao drama humano. Pensei em escrever de volta, em dizer a Viviane que ela estava errada, que eles haviam me arruinado de maneiras que eu ainda estava descobrindo. Que algumas noites eu acordava ofegante, sonhando com aquele momento em que a mão de Rafael atingiu meu rosto. Que eu recuava quando homens levantavam a voz. Que eu questionava toda a gentileza, procurando a armadilha por baixo.
Mas eu não escrevi de volta, porque a verdade era mais complicada do que vitória ou derrota. Eles haviam quebrado algo em mim, mas eu havia me reconstruído a partir dos pedaços, e a nova versão era mais forte, mais dura, menos disposta a ceder, menos disposta a acreditar que o amor exigia que eu me encolhesse. Talvez isso fosse vencer, ou talvez fosse apenas sobrevivência. De qualquer forma, eu estava aqui. Eu estava de pé. Eu estava completa o suficiente, e isso teria que ser o bastante. Graça tinha 3 anos quando Rafael apareceu na minha porta. Não o homem quebrado que me ligou naquele dia. Não o fantasma que aparecia para visitas supervisionadas com nossa filha, mal conseguindo me encarar. Este era alguém diferente. Os cabelos mais grisalhos nas têmporas, mas havia algo no rosto dele, uma quietude que não existia antes. Eu sei que não deveria estar aqui, ele disse, mas eu precisava te dar isto. Ele estendeu um envelope, grosso, com aspecto oficial. Eu não peguei. O que é? A Viviane morreu há 2 semanas. Câncer de pulmão. Foi rápido. Não senti nada. Nenhuma dor, nenhuma satisfação, apenas um reconhecimento distante da informação recebida. Por que você está me dizendo isso? Porque ela deixou algo para você, para a Graça. Ele empurrou o envelope em minha direção. Por favor, apenas pegue. Eu peguei. Dentro havia um documento legal, um fundo de investimento, 2 milhões de reais colocados no nome de Graça. Inacessível até que ela completasse 25 anos. O bilhete anexo dizia, para a garota que nunca conhecerei, para que ela nunca precise se casar por segurança, para que ela nunca tenha que se perguntar se é digna de amor sem amarras, para que ela possa ser o que eu nunca fui, livre, sua tia que te amou do único jeito que sabia, de longe, com dinheiro, garantindo que você nunca precise se tornar eu. Fiquei olhando para o documento por um longo tempo. Rafael estava parado na minha porta, esperando. Ela passou o último ano de vida organizando isso, ele disse baixinho. Ela queria ter certeza de que não pudesse ser contestado, que seria a prova de falhas. Ela disse... Ele engoliu em seco. Ela disse que era a única coisa boa que já havia feito. Isso não muda nada. Eu sei. Isso não a torna uma pessoa boa. Eu sei disso também. Mas a Graça terá opções. Segurança, uma base. Olhei para ele. Obrigada por trazer isso. Ele assentiu, começou a se virar, depois parou. Estou em terapia de verdade, não o tipo exigido pelo tribunal. Estou trabalhando... Ele gesticulou, impotente. Em tudo. A raiva, os problemas de confiança, o dano que minha família me causou e que eu te causei. Não estou pedindo nada, só queria que você soubesse. Que bom. E eu queria que você soubesse que você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo que eu tenha destruído, mesmo que eu não merecesse. Os olhos deles estavam marejados. Você e Graça, vocês são as únicas coisas reais que eu já tive. Rafael, eu não estou tentando te reconquistar. Eu sei que isso é impossível. Eu só precisava dizer isso uma vez. Em voz alta, ele deu um passo para trás. Cuide-se, dos dois. Ele se afastou, descendo o caminho até o carro e foi embora. Fiquei ali parada, segurando 2 milhões de reais em um fundo de investimento criado por uma mulher morta que me odiava e me amava e me destruiu e no fim tentou salvar minha filha da sua própria herança. Graça chamou de dentro. Mamãe, vem ver. Fechei a porta, tranquei, coloquei o envelope na gaveta da minha mesa e fui ver o que minha filha havia construído com seus blocos. Algo precário e colorido e unido com a certeza absoluta que só uma criança de 3 anos possui. Olha, ela disse orgulhosa, é um castelo. É lindo, meu amor, e nada pode derrubá-lo porque eu o fiz forte. Beijei o topo da cabeça dela. Isso mesmo, você o fez forte, e isso é tudo o que importa. Anos se passaram. Graça cresce. Ela tem 7 anos agora, depois 10, depois 13. Ela faz perguntas sobre o pai, sobre o dia do casamento, sobre o qual ouviu sussurros, mas nunca entendeu completamente. Eu conto a ela a verdade, versões apropriadas para a idade no início, depois mais detalhes à medida que ela fica mais velha. Eu mostro o vídeo. Sim, ainda está por aí. Imortal, como a infâmia da internet sempre é.
Eu a deixo ver o momento em que o pai dela me agrediu, o momento em que eu me levantei, o momento em que fui embora. Você estava com medo? Ela pergunta, aterrorizada. Mas você fez mesmo assim? Sim. Por quê? Penso nisso, em como destilar anos de dor, crescimento e sabedoria arduamente conquistada em algo que uma garota de 13 anos possa entender. Porque ficar teria te ensinado a lição errada. Teria te ensinado que o amor significa aceitar a crueldade, que o casamento significa silêncio, que ser agredida é algo que você perdoa, esquece e finge que não aconteceu. Eu pego a mão dela. Eu queria que você crescesse sabendo que você vale mais do que isso, que nós duas valemos mais. Ela fica em silêncio por um longo tempo. Mas você o amava? Sim, muito. Você ainda ama? Não. Eu amo quem eu pensei que ele fosse. Mas essa pessoa nunca existiu de verdade. O Rafael de verdade era muito danificado, muito assustado, muito envenenado pela família dele para ser o parceiro que eu precisava. Eu aperto a mão dela. Mas eu te tive e você é real. Você é a melhor coisa que resultou de tudo isso. Ela encosta a cabeça no meu ombro. Fico feliz que você tenha ido embora. Eu também, meu amor. Eu também. Rafael acabou se casando novamente. Uma mulher quieta, na verdade uma terapeuta, alguém que entendia o dano dele e escolheu amá-lo mesmo assim. Eles tiveram um filho. Ele me enviou uma foto. Eu respondi com um parabéns e era sincero. Meu tio faleceu quando Graça tinha 12 anos. Choramos juntos por ele, plantamos uma árvore em sua memória, contando histórias sobre suas piadas terríveis e seu amor feroz. Graça fez o elogio fúnebre dele, equilibrada, corajosa e de partir o coração. Eu namorei ocasionalmente, nada sério. Eu não tinha certeza se queria algo sério. Eu havia aprendido a ser feliz sozinha, com Graça, com a vida que construímos. Adicionar outra pessoa parecia arriscado, desnecessário. Mas houve um homem, eventualmente, um professor na escola de Graça. Olhos gentis, paciente. Ele havia passado pelo próprio divórcio, criado os próprios filhos, entendia que algumas portas dentro de mim estariam sempre trancadas. Eu não estou procurando te salvar, ele me disse no nosso terceiro encontro. Você não está quebrada, você está apenas cautelosa, e tudo bem. Nós fomos devagar, anos devagar. Graça se formou no ensino médio antes que eu o deixasse se mudar, mas funcionou. Foi bom, foi real, não apaixonado como Rafael, não consumidor, mas estável, construído sobre a verdade em vez de fantasia. E isso, eu aprendi, era o seu próprio tipo de história de amor. As pessoas ainda me reconhecem às vezes. O vídeo foi visto milhões de vezes. A noiva estapeada é um conto de advertência, uma fantasia de vingança, um símbolo de empoderamento feminino ou de tudo o que há de errado com a cultura do cancelamento, dependendo de quem está falando. Eu não me importo mais. Que projetem o que precisarem naquele momento. Que o transformem em um meme, um artigo de opinião, um estudo de caso. Eu sei o que realmente foi, o fim de uma história e o começo de outra. A primeira história era sobre uma garota que pensava que o amor significava sacrifício, que acreditava que se ela fosse apenas boa o suficiente, pura o suficiente, amorosa o suficiente, poderia curar um homem danificado e construir uma vida perfeita a partir das ruínas da sua dor. A segunda história é sobre uma mulher que sabe mais, que entende que você não pode amar alguém até que se torne completo, que a confiança é o alicerce de tudo, que a violência, mesmo uma vez, mesmo em público, mesmo com um pedido de desculpas, nunca é aceitável. Que ir embora é, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer. Minha filha está se candidatando a faculdades agora. Ela quer estudar direito, lutar pelas sobreviventes de violência doméstica. Ela diz que eu a inspirei, mas eu acho que ela é apenas mais corajosa do que eu jamais fui. Ela não teve que aprender a força através da quebra. Ela nasceu nela, foi criada nela, respirando-a como ar. O fundo de investimento que Viviane deixou pagará pela educação dela. O seguro de vida do meu tio o complementará. E o negócio que construí, a empresa de contabilidade especializada em expor abusadores financeiros, está prosperando. Ajudei dezenas de mulheres a escapar de relacionamentos construídos sob controle econômico.
Eu testemunhei em tribunal. Congelei ativos, encontrei dinheiro escondido, provei os padrões de roubo e manipulação que mantêm as vítimas presas. Transformei meu pesadelo no trabalho da minha vida. E toda vez que ajudo alguém a escapar, toda vez que vejo o reconhecimento surgir nos olhos de uma cliente ao perceber que ela não está louca, que não está imaginando coisas, que está sendo sistematicamente roubada e manipulada. Toda vez que isso acontece, eu penso naquele momento no jardim. O momento em que a mão de Rafael atingiu meu rosto. O momento em que decidi não desmoronar. O momento em que olhei para ele, para Viviane, para os 200 convidados e escolhi a mim mesma. Aquele momento mudou tudo. Não porque me tornou mais forte, eu sempre fui forte, mas porque me mostrou que eu tinha permissão para usar essa força, que eu não precisava me encolher, que eu poderia permanecer nos destroços dos meus sonhos e dizer: isto não é aceitável. Eu valho mais, eu mereço coisa melhor. E então caminhar em direção à vida que provou isso. Então sim, meu marido me agrediu no meio do nosso casamento. E o que eu fiz a seguir? Permanecer de pé. Falar a verdade, ir embora, reconstruir, sobreviver, prosperar, não apenas o arruinou, mas me salvou. E no final, isso sempre foi o mais importante. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.